A 92 FM apresenta o documentário Dugas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta com Matheus Mastella e Luciano Fernandes. Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vem Cerezucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex Colchões Magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Pettini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique. Um forte abraço a você que nos acompanha. Muito boa noite. Estamos chegando, galera do Dugas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma Esporte Clube, no seu 8º episódio. Eu e o nosso grande Luciano Fernandes. E aí, meu querido, tudo bem? Um abraço, boa noite. Abraço, boa noite, Mastelinha. Tá frio, né? Ah, rapaz do céu. Ó, pra você que tá escutando a gente, seja 2024, 2025, 2030, 2040... O dia 9 de julho de 2024 é um dia frio. É um dia muito frio. É o dia mais frio dos últimos tempos, que Olha, eu me lembro, assim. Nós estávamos conversando Aqui ali Criciúma, né? nos bastidores. A gente gosta de frio. Eu gosto de frio. Eu gosto de frio. Mas tá muito frio. tá muito frio. Tá muito frio, meu senhor. Mas tá tudo certinho? Tudo certo, Mastela. Hoje aqui na bancada, enfeitando não, né? Decorando a mesa, 3 camisas icônicas aqui do Criciúma, 86, 87 e 88. Aqui que é o tema nosso aí hoje do documentário. Um monte de história. 86 a gente não terminou ainda semana passada, né? Tem bastante coisa hoje, muita coisa interessante aí de 86. Então, cara, vamos lá, vamos pra cima, né? Expectativa é grande. Expectativa grande, meus amigos. Nosso Luciano Fernandes vai estar com a gente neste dia especial, porque a gente tem muita coisa pra falar. O Luciano tava contando ali um rolo. O Vasco não conseguiu classificar com 300 times na disputa, botou o Joinville no meio, e é uma bronca que a gente vai contar na sequência, né? Rapaz, Mastella, 86, a CBF gosta tem história, né, de rolo. Quase nada, né? Mas eu acho que 86 é o recorde das atrapalhadas históricas da CBF, né? E foi o ano do nosso primeiro título estadual, né? O ano do primeiro título estadual, da nossa primeira participação numa Série A, da primeira vez um jogo transmitido pela TV aberta do Criciúma. Então, um monte de primeira vez. um ano que o Campeonato Brasileiro da Série A era para ter 32 times. Oficialmente começou com 80 clubes numa Série A. Meu Deus. Era já a exigência da época na FIFA ter rebaixado. Óbvio que no Brasil isso não aconteceu. Vai acontecer só em 89 em diante. Uma curiosidade de 88 que nós vamos falar hoje. Foi o ano, quem é mais antigo aí vai lembrar, que o primeiro ano que os jogos passaram a valer 3 pontos, né? Mas só na primeira fase, daí não gostaram muito. Segunda fase do campeonato voltou para 2 pontos. Ah, mas é rolo, né? Quando empatava, disputava o ponto extra no pênalti. Tu não lembra disso, Marcelo? Tu nem tinha nascido em 88. Então o Criciúma empatou, eu lembro aqui no Libertadores, empatou alguns jogos. Disputa de pênalti, porque para ganhar o ponto extra de 88 na Série A. Então, cara, é um 86, 87, 88, rolo atrás de rolo. 87, a famosa taça de bolinha, né, do esporte. Vamos falar um pouco hoje. Porque a gente também tá envolvido, né? O Criciúma é que teoricamente, alguns autores... O Criciúma jogou 87 Série A ou Série B? Sim. É sempre essa dúvida, né? Pra mim, na minha opinião, o Criciúma jogou a Série B de 87. Alguns comentam que foi Série A, dividida em 2 módulos também. Então, vamos falar sobre isso também, daí cada um tira as suas conclusões. Olha, é muita coisa. O Criciúma jogou 86 Série A oficialmente, 88 Série A oficialmente. E 89? 89 Série B. 90? Série B. 91? Série B. 92? Série A. Não, Série B, desculpa. 93 Série A. Nós vamos na Libertadores, nós estamos na Série B, hein? Série B. E a gente vai contar isso aí mais pra frente, ou na segunda temporada, né? Que nós estamos aí na década de 80. Agradecendo ao Dugas Delivery, grande Dugas de Alma, Garra e Coração, Joalheria Ótica Lanco, Pão do Pá, Shieldcar, Doutor Eduardo Martins, Barcelona Lanches, Natiflex Colchões Magnéticos, Dom Pettini Barbearia Club, Faculdade Zezucre e Bombando Carros. O 8º episódio do Dugas de Alma, Garra e Coração já tá no ar. Hoje num ritmo mais animado para dar aquele agito, porque tem bastante bronquinha pra gente colocar neste 8º episódio do Dugas de Alma, Garra e Coração. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Nassif, a gente até tava
relatando outros episódios, né, Luciano? Porque o Nassif trouxe um jogo épico, mas a gente vai relembrar um pouquinho daquele ano de 86, enfim, dos títulos do Criciúma. O que a gente tem de história aí para contar? Então, Marcelo, a gente lembrou que 86 foi o ano que o Criciúma passou de rodo no Catarinense aí. Disputou quatro taças, né? Levou as 4. Que só valeu um título, tá, Que gente? só valeu um título, mas o Criciúma foi campeão da Taça Governador do Estado, que foi a primeira fase, da Taça 25 anos da UFSC, que foi a segunda fase do campeonato. Deu direito a 1 ponto pro hexagonal final. Depois foi campeão da Taça Plínio Denez, né? Terceira fase. Foi pro hexagonal final com 2 pontos de vantagem sobre os adversários. Daí no hexagonal invicto, de forma invicta, foi campeão com 2 rodadas de antecedência no jogo contra o Próspero, a gente comentou aqui. Marcelo, primeira curiosidade de 86, vamos lá então, já vamos tirar. Se tu lembra, a gente postou aqui, os nossos amigos ouvintes viram a foto do primeiro uniforme do Criciúma. Em 84 o Criciúma mudou de cor, né? Sim. Virou tricolor, aquele jogo épico contra o Joinville, 2-2, dia 13 de maio de 84, o Criciúma estreou a camisa preta em cima, no ombro, amarelo e branco. Amarelo, preto e branco de novo. Se tu notar, o calção do Criciúma era branco e meias brancas. Então, oficialmente, o uniforme do Criciúma era de calção branco e meias brancas. Então, 84 jogou assim, 85 jogou assim e 86 jogou assim. Ô, Lu, só rapidinho. Quem é que definia essa situação? Por exemplo, é uma pergunta, nem combinei contigo, até te peço desculpa. Mas, por exemplo, quem é que definia se era calção branco, era o presidente ou era o fornecedor de material esportivo? O que era assim? O que se definia? Quem desenhou a camisa do Criciúma, que foi participação do Carlinhos Lacombe, ele montou o desenho dela com calção branco e meia branca. Esse era o uniforme oficial. Porque, por exemplo, você parou uma foto aqui, que eu tô olhando os bastidores, vou botar no ar depois, que é Criciúma e Corinthians, o Criciúma tá de calção preto. Já em 86. Já em 86. Isso. Mas se tu voltar no episódio 7 nosso lá, da semana passada, Criciúma e Jack, todos os jogos do Criciúma é de calção branco. É verdade, é verdade. Então, oficialmente o Criciúma jogou, estreou não, o uniforme oficial era calção branco e meia branca. Então um dia se quiser fazer uma releitura do Criciúma original, oficial, calção branco e meia branca. Tanto, de vez em quando o Criciúma joga de meia branca e calção branco. Mas aí com a camisa branca, né? Não, com a tricolor. Quando dá choque do adversário se joga assim. Como eu noto as coisas. Vou te mandar mensagem no próximo jogo. Se jogar o próximo jogo e tiver, tu me incomoda lá, por favor. Terça-feira que vem, provavelmente, nós vamos jogar de calção branco. Corinthians e Criciúma, você que tá escutando aqui, vai ter Corinthians e Criciúma, provavelmente o Criciúma deve jogar de branco, né? O Corinthians vai jogar de preto, o Criciúma joga de branco. Que coincidentemente é a foto que a gente tem aqui nos bastidores. Corinthians e Criciúma, né? Corinthians e Criciúma também. É o primeiro jogo de Série A. E nesse jogo de 86, o Criciúma acabou empatando 1-1, né? Isso, Edmilson Mondar fez o primeiro gol. Primeiro gol. Esquecemos até de falar com ele semana passada. Ele foi o autor do primeiro gol do Criciúma numa Série A, né? Aos 17 minutos do primeiro tempo. Hoje o Criciúma tá bem e o Corinthians, enfim. Mas enfim, aí a gente tava lá com a camisa... Camisa, calção branco e meias pretas. Meias brancas também. Então, esse era o uniforme oficial do Criciúma. Em 86, o Criciúma bem, só que é jogo em cima de jogo, empilhando o jogo, né? O capitão Itá, nosso capitão, mora aqui na cidade ainda, eterno capitão do Criciúma de 86, ele machucou o pé, Mastela. Ele machucou o pé no calcanhar e não tinha. Como é que eu vou jogar? Um jogo importante, véspera de um jogo importante. Eu posso trazer depois, lembrar exatamente que jogo foi esse. Não confesso que esqueci de trazer o dia do jogo, mas... Fica frio. O que ele pensou nos bastidores? Já sei. Vou cortar a chuteira atrás do calcanhar, né? E vou botar pra não machucar de novo. Só que meia branca não dava. Sim. Botaram a meia preta. Mas ficou feio. Bota o calção preto. Então o Criciúma jogou de calção preto e meia preta por causa do Itá num machucado no pé. Pra ele poder jogar. Daí, como na época as chuteiras eram pretas, né? Predominante preta, não aparecia. E o pessoal gostou, obviamente. Ficou bonito e virou o atual uniforme do Criciúma. Tem a digital do Itá, então. A digital do Itá. Que loucura. Foi em 86? Em 86, isso. Mas não foi esse Criciúma e Corinthians? Não foi esse Criciúma e Corinthians. Foi o Criciúma e Corinthians... Não foi. Foi no Catarinense. Foi durante o Catarinense. Foi no Catarinense. Eu trago depois certinho pra gente a data de qual foi o jogo disso aí. Que loucura. Então, é a primeira curiosidade de 86 que a gente vai... É essa aí. Uhum. Então, quando vão fazer um uniforme completo do Criciúma, como é que era? Ombros pretos, amarelo, preto e branco, né?
calção branco e meia branca. O pessoal esses dias, que eu te falei, passando na TV, eu disse, que estranho, calção branco. Não, é o original. É o normal. É o original. Deveria ser assim. Né? Depois é que se foi introduzido o calção preto e meia preta. Hoje, com as exigências de cores, Sim. é comum de usar o branco quando casa com outro time adversário, né? Só por isso. Rapaz, Então faz parte do uniforme. Então, ó, você que tá escutando a gente, o tradicional, o original do Criciúma, calção e meia branca. Pode reclamar, pode chiar, mas a história que o Luciano tá revelando pra nós é calção e meia branca. Calção e meia branca. Não tem história. E culpa do Itá, tá, gente? Que a gente mudou. Né? Mas depois do Natal tá tudo certo aí. Grande Itá. Culpa do Itá é um modo de dizer, porque ficou sim, bonito sim. o calção preto também. Não, culpa do Itá é porque ele mudou, né? Se não fosse ele, talvez o corte, talvez nunca teria mudado, né? Sim, provavelmente. Se bem que que quase engraçado, né? Que ele cortar com a chuteira, né? Que engraçado, cara. era o calcanhar, então daí não pra não aparecer, né? Tá, mas em 86 não tem só isso, tem mais bronca, né? Não, em 86, Marcela, daí bom, Criciúma... Ganhamos 300 taças, valeu um estadual. Tá na linha já o nosso convidado ou Eu não? posso botar ele na linha, então. Tá, então o que acontece? Em 86 foi o ano que o Criciúma disputou a extinta, né? Vamos chamar assim, de taça de prata. Taça que não teve taça, né? Que seria a Série B da época, assim, né? Eu acho muito engraçado isso. Porque E absurdo. É, tem taça, é taça de taça. prata, aí não tem taça, esse é taça de prata, a cor é amarela, mas enfim, desculpa, Luciano. É. Então, mas só que antes de começar a disputar jogar a Série B, né? Que de 80 a 85, o que acontecia? A CBF pegava, fazia um módulo, a taça de prata, dividia o país em regiões. Os campeões de cada taça, de cada região dessa, disputariam no mesmo ano o Campeonato Brasileiro da Série A. Então o Criciúma jogou a taça de prata em 86 para disputar uma vaga para jogar o Campeonato Brasileiro do mesmo ano, ou seja, jogou a Série B e a Série A em 86, certo? Então o Criciúma participou em 86 desse campeonato. No grupo H, a gente já daqui a pouco lê certinho quem participou com a gente, na época era jogo único. Então eram 9 times na chave do Criciúma. O Criciúma jogou 8 partidas, foi campeão invicto do grupo dele. Ganhou, não perdeu nenhum jogo, se credenciou a disputar a Série A do mesmo ano de 1986, que seria a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Paralelo a esses jogos do Criciúma na Série B, digamos assim, estava acontecendo a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série A, onde se classificariam 28 equipes para a próxima fase, que se juntariam com os 4 que subiram, 32 times, para disputar a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A. Não sei se ficou claro. Sim. 28 se classificariam para a próxima fase da Série A, mais 4 que subia, 32 montava a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série A. Teve um rolo, óbvio, na Série A. Né? O Vasco não se classificou para a próxima fase. Parabéns, Vasco. Daí ele foi pro tapetão, né? O Jack já disputava esse campeonato, já estava na Série A, disputou a primeira fase. O Joinville contra o Sergipe empatou o jogo de 1-1. Teve uma mudança na súmula ali, o Jack tinha ganhado 3 pontos por doping. O Vasco entrou na justiça e tirou esses pontos do Jack. Vamos fazer o seguinte, porque essa história é muito massa, porque o nosso convidado aqui vai Já estar tá na linha? Pediu pra ligar, pode ser? Pode. Então vai, continue aí, por só favor. pra entender. Daí, Mas, Marcela, antes de começar a disputar o Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? O Criciúma era muito comum fazer grandes amistosos aqui na região. Uhum. Grandes amistosos. E pra coroar a excelente campanha de 86, o Criciúma marcou um amistoso, nada mais, nada menos, com um poderoso time do Vasco. Time de Roberto Dinamite, Romário era da base, estava iniciando a carreira em 86. Por sinal, em 86 ele faz gol contra o Criciúma pela Série A, lá em São Januário. Então Romário estava no banco de reserva. Então foi um jogo, Acácio goleiro. Então teve um jogo festivo, eu estava no jogo nesse Liberto Isso, que era a entrega de faixa. O Vasco era o atual campeão carioca também, né? Então, entrega de faixa de 86 contra o Vasco da Gama aqui no Heriberto Wilson. Então, Criciúma e Vasco, um jogo de 1-0, gol do Edmilson Mondardo. Quem trouxe esse jogo para essa grande festa foi o nosso convidado João Nassif. E ele tá na linha. Professor João Nassif, falando na 92 comigo, Luciano Fernandes. Nos ouve? Um abraço, boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Luciano. Sempre um prazer conversar com vocês, né? Principalmente nessa rádio aí, de uma forte audiência nesse horário, né? Tenho boas referências desse programa aí, meu amigo. Show de bola. Obrigado, professor Nassif, tá com a gente. Tá, e aí é o seguinte, o Luciano tava contando desse jogo, a gente já tá curioso, porque
Como é que história é essa? O cara é comentarista esportivo, referência, traz um jogo festivo? Conta pra nós, professor. Pois é, cara, é uma história um pouco longa. Não, cara, por mas favor. Vou tentar sintetizar. Eu vim para cá, Mastella, em 86, em abril de 86, que eu vim aqui para Criciúma, vindo de Porto Alegre. Eu tinha trabalhado na Rádio Gaúcha, trabalhado na Rádio Difusora em Porto Alegre e vim para cá. Quando eu cheguei aqui, havia uma certa dificuldade de um acerto. Tu sabe como é que é? Tu sai de uma cidade, sai de um lugar, vai para outro, tinha que ter um acerto todo, financeiro, a questão de moradia, coisa e tal. Então, na época, o Walter Dieter, que era o diretor comercial da TV Eldorado, da Rádio Eldorado, da TV, aliás, e também o Evaldo Stopassoli, que era o homem da Secrisa, que cuidava ali da mídia, né? Eles que foram lá em Porto Alegre, conversaram comigo, foram de avião, rapaz, encontrei com eles no aeroporto, lá no Salgado Filho, e ficou mais ou menos acertado, mas a questão financeira não estava resolvida. Aí, quando eu vim para cá, já estava combinado de chegar aqui para fazer o acerto final, para conseguir completar um salário, eu fiquei locado na agência Nossa Casa do Willy Bax, que era muito amigo da empresa e tinha uma agência de publicidade forte aqui na cidade. E o Willy ficou responsável pela venda de todo o projeto que foi montado em cima da minha vinda para cá. Aumento de programação, a rádio fazendo todos os esportes, enfim, foi uma situação realmente que marcou época, né, em 86, que ficou marcada aí durante muito tempo como uma das grandes iniciativas, né, do rádio esportivo aqui em Criciúma. E aí fechamos o negócio. O Criciúma estava bem no campeonato, ganhou a taça, inclusive quando eu cheguei aqui eu via o primeiro jogo da final da Taça Governador, que o Criciúma ganhou por 2-0 do Figueirense, e aí eu fui embora para providenciar mudança, família e tal, e no domingo, isso foi numa quarta-feira, no domingo o Criciúma ganhou a taça. Lá em Joinville, empatou o jogo lá e foi campeão pela primeira vez na história, conseguiu levantar uma taça aqui em Santa Catarina. E ganhou um ponto para a final. Aí rolou o campeonato, o Criciúma muito superior aos outros times, rolou o campeonato, até que chegou na fase decisiva, que era um hexagonal. E esse hexagonal, o Criciúma já levava 2 pontos pelas conquistas de taças anteriores, e estava o Próspera, o Ercílio, o Marcílio, Avaí e Joinville. E o Criciúma eram os 6 que fechavam o hexagonal. E havia uma rivalidade muito grande do Criciúma aqui com relação ao Próspera na cidade, o que é absolutamente natural. E havia uma rivalidade grande também com relação a Tubarão. Os jogos contra o Ercílio eram verdadeiras guerras, né? E eu tinha um programa na TV, que era o Conversa da Arquibancada, que eu trazia o pessoal da volta aqui, vinha muita gente de Tubarão também aos sábados participar do programa, e eu até fiz um trabalho no sentido de desmobilizar os ânimos, né? Fazer com que o Criciúma contra o Próspero e contra o Ercílio, eu dizia para ele, vocês não vão ganhar o campeonato, o Criciúma tem 2 pontos, não vamos guerrear, vamos jogar, joga sem guerra. E aí o Criciúma passou por todos eles e então, na verdade, saiu já praticamente com 10 pontos e ganhou o título com 2 rodadas de antecipação. E aí, Mastella, veio a história. Foi no dia 10, porque o jogo foi dia 24, se não me falha a memória, o jogo contra o Vasco. No dia 10, 2 semanas antes, o Criciúma ganhou do Próspero e foi o campeão. Aí tinha 2 semanas para providenciar uma festa de taça, de faixa, porque em seguida ia começar aquele torneio paralelo, que o Criciúma entrou e ganhou, que lhe deu condição de jogar ainda em 86 a primeira divisão do Campeonato Nacional. E aí eu conversando com o Vili, o que nós vamos fazer? O Criciúma não ia fazer a entrega de faixa, não tinha vontade, não tinha caixa para isso. Como o Criciúma não ia fazer, nós tomamos a iniciativa. Vamos trazer o Vasco. Como trazer o Vasco? Não, eu sou amigo assim, conhecido do Paulo Angione, que era o supervisor do Vasco. Aí nós ligamos lá para São Januário, eu conversei com o Paulo e falei, olha, eu quero trazer o Vasco aqui para fazer um jogo de festa, entrega de faixa daqui a 2 semanas, daqui a 10 dias, né? Ele falou, olha, tudo bem, mas tem que falar com o Eurico Miranda. Tu tem que vir aqui. Eu falei, tá, então eu vou, né? Aí nós fomos no Moacir, tu não vai fazer a festa, nós vamos fazer a festa para ti. Aí veio o Moacir e falou, eu quero 80 mil cruzados, que era o dinheiro da época, né? Falei, cara, mas tu não ia fazer, pô, nós estamos dando uma festa para ti. Não, mas eu só boto o time em campo com 80 mil, senão não tem jogo. Tá bom, 80 mil. Aí eu fui a São Januário
conversei com o Paulo me apresentou para o Eurico Miranda e eu expliquei para ele, falei, assim, o Criciúma campeão, primeira vez, jogo das faixas e tal, o Vasco tem uma torcida grande na região, quero que o Vasco vá jogar por lá. Ele falou, tudo bem. Eu falei, quais são as condições? Ele falou, tu me dá o avião, tu me dá estadia, hotel, alimentação, tal, translado, que o avião era Florianópolis, eu ia para Florianópolis, né? Eu falei, tá aí o cachê. Ele falou, é cota, não cachê, né? E a cota? 200 mil cruzados. Eu falei, cara, nós não temos dinheiro. E eu quero deixar claro para ti que é uma empresa, não é o clube que está bancando. É uma empresa que trabalha junto ao clube, que tem uma força na cidade e tal. Ele falou, não, eu vou. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro nem para botar na frente. Ele falou, não, tu me paga lá no jogo, depois do jogo. Com a renda tu me paga. Rapaz, eu quase tive um ataque, né? Falei, como é que um homem desse aí, com o Vasco da Gama, sai, eu vou lá, que não sou ninguém para ele, né? E o cara diz que vem para cá sem botar nada na frente, como é que faz? Não, mas vamos arriscar e vamos, né? E aí aconteceu. Trouxemos também, e coincidiu, Mastella, que naquela época, lembra do Bar da Valda? Eu acho que não é do teu tempo, né? Tinha o Bar da Valda aqui, que era o Bar da Noite, onde as pessoas se reuniam para tomar um trago e tal, e outras coisas, né? Sim. Aí nós fomos um dia lá no Bar da Valda, porque sabia que o Real do Guglielmo estava por lá, que lá com a turma dele tomar o uísque dele, né? Aí nós chegamos, o Realdo era muito amigo do Vili, né? Sentamos, Realdo, nós estamos com um problema assim, assado, precisamos trazer o Vasco veio, já tinha passagem comprada, tudo, só que eu queria trazer o Roberto Dinamite aqui para entrar no conversa da arquibancada. E o Vasco só ia chegar em Florianópolis à tarde, não daria tempo de fazer o programa, que era às 11 horas da manhã. Aí o Realdo disse assim, não, o meu avião está na manutenção lá em Belo Horizonte, com a Lida, táxi aéreo, né? Decola lá, eu vou pedir para passar no Rio, se acertarem com o Dinamite, passa no Rio, pega o Dinamite e vem para cá. Ele tinha um jatinho na época, o Realdo, né? E aí eu consegui, com o Paulo Angione articulou para mim, conversamos com o Dinamite, então vieram no voo o Roberto Dinamite, o Eurico Miranda, o Milton Mendes, que estava no Vasco na época, cara aqui da cidade, né? Hoje é técnico de futebol, ele era lateral do Vasco, e um tal de Mauricinho, que era o ponta do Vasco. Então os 4 vieram, e quando chegou no aeroporto, o Dinamite estava com um problema no tornozelo. Então tinha que fazer uma fisioterapia, tinha que fazer um trabalho no tornozelo. Eu falei, cara, mas eu preciso do homem na arquibancada. Não, mas não dá, ele tem que ir para alguém, levamos ele para o João Kantovski no hospital. João, cuida do cara aqui o mais rápido que puder e manda ele para o programa. Porque eu queria mostrar ao Dinamite que ele nunca tinha vindo aqui em Criciúma e era, no momento, o grande ídolo do Vasco naquela época, né? Aí tá, o Dinamite foi lá para o hospital, levaram ele para o hospital e eu levei a galera toda com o Eurico Miranda e companhia lá para o Conversa da Arquibancada. E aí nós já tínhamos distribuído ingresso aí em toda a região, cartaz, foi um negócio realmente, uma mobilização realmente muito grande. Aí fizemos o programa e o Dinamite não apareceu, mas o Eurico confirmava no programa que ele estava no hospital, fazendo tratamento, aquela história toda. Resultado, cara, nós colocamos lá quase 20 mil pessoas no estádio, acho que deu 19 mil pessoas. Uma renda de 500 e tantos mil cruzados na época, né? Aí tá. Jogou, o Criciúma ganhou, maravilha e tal. E eu tinha que pagar o Eurico. Eu tinha combinado com o senhor Nereu Martinello, que era o tesoureiro lá do Criciúma, e o dinheiro todo foi para lá, né? O dinheiro da renda, venda de ingresso e tal. Eu falei, senhor Nereu, tira os 80 aqui do Criciúma, senão o Macir vai ter um infarto, né? Tira os 80 daqui. Oi. O Nereu é o da retífica? Da retífica. Na época, ele era o tesoureiro lá, né? Certo. Ele era o tesoureiro do Criciúma, ele que cuidava ali da renda, tudo era com ele, né? Aí terminou o jogo, nós fizemos um trabalho no rádio, terminou, a delegação do Vasco foi pro Crisul, na época o hotel era o Crisul, aí eu fui lá na tesouraria. O senhor Nereu tinha separado 200 mil num saco de pão, aquele mal que tinha, né? Num saco de pão, cara. Aí eu falei, pô, eu preciso de segurança para sair daqui, né? Saí com o Ronaldo, que era o financeiro da nossa casa. O Ronaldo era o homem de confiança do Vili, né? Aí chegamos no hotel, os jogadores ainda estavam lá se arrumando para descer para janta. Eu Eurico Miranda, eu falei, onde é que é o apartamento do Eurico? Aí me disseram o apartamento, eu fui lá. Bati na porta com aquele saco de dinheiro na mão, né?
E falei, tá aqui a tua cota, né? Tô te pagando. Ele pegou aquele saco, Mastella, e jogou dentro do armário, fechou o armário e falou, vamos jantar. Eu falei, cara, mas tu não vai contar o dinheiro? Ele falou, rapaz, se eu sair de lá sem um tostão e vim para cá confiando em ti, tu acha que eu vou agora contar dinheiro e duvidar de ti, cara? Eu sei que a cota tá na mão aí. E aí foi assim, cara. E teve um detalhe também que passou. Quando eu estive no Rio, eu queria uma chamada do Dinamite para poder dizer aqui que ele viria, né? Claro. Aí ele mora, na época ele estava com a Jurema ainda, ele morava ali no Leblon. E eu tinha uns amigos lá na TV Manchete, conhecidos, que trabalharam comigo lá na Gaúcha, em Porto Alegre, depois foram para Manchete. Pedi para os caras, eu quero um cinegrafista aqui para ir fazer uma entrevista com o Dinamite. E nós fomos na casa do Dinamite. O Paulo Angione ligou e falou, olha, o pessoal de Criciúma está aqui, tal. Ele me recebeu. Aí ele fez a chamada e ele falou aqui, eu quero 10 mil reais para fazer a chamada. 10 mil cruzados. Falei, cara, pô, mas tá bom. 10 mil para cá, 20 para lá. O que era 200 mais 80, 10 mil era troco, né? Falei, se tiver que quebrar, quebra tudo de uma vez, né, cara? Aí ele gravou a chamada, acabou o jogo, deu tudo certo, graças a Deus, deu dinheiro para ele. Foi uma festa realmente maravilhosa, que ficou na história aqui durante algum tempo, né, Marcelo? Imagina, porque foi uma empreitada legal, cara, uma experiência nova, né, de poder trabalhar nessa área aí, que não era a minha área, né, mas eu tinha um conhecimento e isso me ajudou muito, né, na época quando eu tive um relacionamento, eu trabalhei lá 8 anos na TV Gaúcha, né, então estava sempre viajando, encontrando com as pessoas, né, e muitos depois saíram da Globo, foram para a Manchete, para outras emissoras, né? Então o relacionamento serviu para isso, né? E fizemos aí uma grande festa, o Criciúma ganhou e o Marcelo levou 80 ainda, sem fazer o mínimo esforço, né? Sobrou alguma coisa? Oi? Sobrou alguma coisa ou ficaram ainda no prejuízo? Não, sobrou, cara, mas pô, nós fizemos também, rasgar dinheiro, né? Fizemos janta, chamando todo o pessoal para jantar, patrocínio e tal, e viagem para lá e para cá, mas valeu a pena, além da festa que foi, né, e do evento que foi um sucesso, sobrou uma grana aí, deu para tomar uma cerveja. Ô, Lu. Ô, Mastella. Ô, Nassif, eu tenho uma revista aqui contando jogo a jogo da história do Criciúma, até 86, e encerra a revista nesse jogo do Criciúma e Vasco. O jogo 601 da história do Criciúma, né? Como Criciúma, obviamente, né? Fala aqui que foi o arrecadado de renda, né? 564.265 cruzados, né? Então... eu acho que foi isso mesmo. Eu não tinha precisão do número, né? Mas eu sabia que era mais de 500. 550, 560, é mais ou menos o que eu supunha. Com quase... Tem o público aí também? Deu quanto? 20, 19, 20 mil? Na revista fala em 14 mil nessa revista aqui. Mas aqui meu time na rede tá 18.090. 18.090? Tá. Mas é gente, né? Eu sei que deu uma renda aí, para quem estava comprometido com R$200, imagina. 200 mil, mais 80, mais 100, mais passagem, mais alimentação, mais hotel, mais isso, mais aquilo, até que foi uma renda espetacular, né? Por sorte, né? Senão nós estávamos tudo preso, né, cara? E o Criciúma ganhou com o Edmilson Mondardo, né? Ele contou aqui, há uns episódios atrás, o gol dele, né? Gol do Edmilson. Porque ele fez o gol, ele fez no final do jogo, acho que ele fez o 37 gol, né? do segundo tempo. Isso mesmo. Isso aí não vou esquecer nunca, essa epopeia aí. Imagina. Ô, Nassif, deixa eu fazer uma pergunta. No dia do jogo, vamos lá, amanheceu o dia do jogo Criciúma e Vasco, né? E daí, imagina a correria desses jogadores no hotel. O Vasco, como tu falou, era uma máquina, né? O Acácio, o goleiro, o Romário no banco, isso. Mazinho. Mas tu falou em Romário, eu esqueci um detalhe, cara. Quando veio a delegação do Vasco, o Romário não veio com a delegação, ele chegou atrasado no aeroporto. Ele teve que pegar um voo depois, e o JB Teles, que veio para cá, foi convidado para vir para cá, para fazer o credenciamento da imprensa, né? Que seria no dia do jogo, na época que se fazia no dia do jogo. O Teles ficou em Florianópolis para esperar o Romário. Ele trouxe o Romário no carro dele. E o Romário disse que ficou na reserva, né? Ele entrou no segundo tempo, alguma coisa assim. Mas ainda não era o Romário, né? Sim. Um projeto ainda do Romário, né? Mas aconteceu isso também. Ele veio atrasado, não veio com a delegação, chegou depois. Então, daí só para... o dia do jogo ali, né? Próximo do jogo... Pra vocês, tu tava na alguma rádio comentando esse jogo ou tu tava nos bastidores, vestiário,
Como é que tava essa... Não, eu tava na Rádio Dourado. Eu tava na Rádio Dourado, fiz o jogo para Dourado. O Afonso Martins era o narrador. Na época, nós fizemos o jogo ali. Acho que o Rogério Dimas, o Márcio Cardoso eram os repórteres, né? Então, mas nós fizemos o jogo. E não precisamos nem fazer nenhuma reza, nenhuma promessa. O tempo foi espetacular. Coisa foi maravilhoso. É um sol bonito aí de agosto, né, cara? Foi realmente fantástico. Foi no jogo, Luciano? Foi no jogo. Então ajudou a pagar um pouquinho da conta. Né? Eu era criança, eu passava por baixo da catraca. Mas tu pagou ingresso ou invadiu? Não, eu fui por baixo da catraca. Meu pai é que pagou o ingresso. Pode cobrar dele então, ó. Sobrou um pouquinho mais. Me deve uma. Eu tinha 8 anos, Nassif, não paga, né? 8 para 9 anos. Mas, ô Nassif, depois nunca mais trouxe nenhum jogo, ou trouxe algum outro? Não. Comodação, né? Não, cara. Não, aí não dá, cara. É muita coisa, né, bicho? E também é o seguinte, né? Além de alguns livros aí que eu fiz, né? Algumas revistas que eu publiquei, a única iniciativa que eu tive fora, assim, do contexto, né? Que seria como trazer um evento para cá, eu trouxe o Paulo César Caju para fazer uma palestra aqui. Inclusive, eu tinha visto, e tu vê como é que é interessante, né? Eu estava vendo o programa do Faustão, e o Faustão entrevistou o Caju, e ele contando a vida dele, a recuperação das drogas, né, a história toda dele e tal. E eu trabalhei com o Caju, trabalhei entre aspas, né, na época ele jogou no Grêmio. Então, aí eu consegui, com a produção do Faustão, liguei para lá, para chegar na produção lá, foi um parto, né? Eu falei, cara, eu quero o telefone do Caju, cara, Aí me deram o telefone, eu liguei para ele. Eu falei, ô Paulo César, talvez tu não se lembra de mim, eu sou o João Nassif, trabalhei na TV Gaúcha, na época eu te conheço, tal, papá, lembro de ti, papá. Falei, eu quero que tu venha para cá fazer uma palestra aí, tu vem? Ele falou, vou. Aí acertamos os detalhes, tudo, e ele acabou vindo para cá, ele deu uma palestra ali no Teatro Municipal, né? Deu bastante gente, eu tinha bons patrocínios também, a cota dele foi 5 mil, a cota para ele vir, e mais despesa, né? Sim. Olha, histórias. Mas foi a única investida que eu fiz assim. Não, depois chega, né? Fora da minha, né, cara? É louco, né? Cada um que entrava no estádio era um sorriso, né? Tinha que ser, pagar a conta, né? Tá louco? Pelo amor de Deus, não, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu chamava na televisão, por favor. Vocês não, tá louco? Fazia quantos meses? Tu fazia o quê? 4 meses tu tinha chego em Criciúma, né? Eu cheguei em abril, foi em agosto, né? Foram 4 meses, né? Pra ver a moral, né? Porque em 4 meses o cara chega... E até o seguinte, né? Chegando. Como o Criciúma foi o campeão e eu fiz aquele trabalho junto ao Próspera e o Ercílio, quer dizer, eu fui assim para desmobilizar, né? Acabou o campeonato, falei, Marcelo, eu também quero uma faixa, cara, porque se eu não faço isso, tu ia dançar aqui. Não me deu a faixa, cara, de campeão. Pai, e é a pergunta que eu ia te fazer agora. Mas o Criciúma cobrou 80 mil de ti na época lá, mas a faixa, pelo menos, o Criciúma confeccionou. Não, nós fizemos tudo, cara. Até a faixa? Até a faixa, ingresso, cartaz, tudo por nossa conta. O Criciúma só ficou esperando o dinheiro. Tá, eu tenho uma faixa em casa. Que legal, cara. Que legal. Semana passada tava aqui no estúdio. Tava aqui no estúdio. Ô, Nassif, mais algum destaque dessa história? Enfim, alguma situação aí? Mas desde já agradecer, né? Que baita história, né, Luciano? Meu Deus. Que baita história, cara. Obrigado mesmo, Nassif. Obrigado mesmo. Legal, cara. Obrigado também pela chance de falar, né? Algumas coisas boas que a gente fez aí pelo caminho, né, cara? Foi legal. Eu agradeço muito aí pelo espaço e desejando cada vez mais sucesso para vocês aí nessa programação. Então, mas, Nassif, eu até lembrava que tu tinha trazido, mas não lembrava que não teve participação do clube nessa história. Pra mim foi uma novidade. Não teve nada, não. Tem tempo de mais uma perguntinha, Nassif? Dá tempo, Como é que é? Temos tempo de mais uma perguntinha ainda? Claro. Tem tempo de mais uma perguntinha, Nassif? Claro, pode perguntar. Desculpa que eu não entendi. Eu tenho tempo de mais uma perguntinha pra ti? Não, claro, imagina, cara. Estou à disposição aqui. Ô, Nassif, o pós-jogo, acabou, Criciúma 1-0, festa, a torcida vai embora, os jogadores do Vasco na época, eles eram do estrelão mesmo, eles... Não, atendiam todo mundo numa boa ali, o hotel, o pessoal ia para lá, pegar autógrafo, bater foto com eles. Não era muito comum foto, né? Mas sempre aparecia uma máquina ali para fazer o registro, né? E autógrafo, enfim, os caras foram muito acessíveis, cara. Porque assim, até um tempo atrás, era normal isso aí.
Sim. Né? Os jogadores se comunicavam muito com o público, não tinha problema, o público entrava, saía e tal. Hoje que virou essa frescura aí, que agora tem que marcar coletiva, tem que escalar jogador, não pode isso, não pode aquilo. Para tu falar com alguém, tu tem que pedir para assessor de imprensa, pedir para o presidente, para o Papa, para poder conversar com o técnico, com o jogador. Enfim, cara, mas naquela época não tinha nada disso. Naquela época era assim, era bem aberto mesmo. Tu ia em treino, e, pô, quantas vezes eu fui? Trabalhei quase 10 anos lá em Porto Alegre, cara. Eu ia todo dia, de manhã no Grêmio, à tarde no Internacional, ia na beira do campo, conversava com o técnico, conversava com o jogador. Não tinha essa frescura de hoje, né? Então era muito melhor se tu trabalhar, tu tinha mais liberdade, mais acesso às pessoas e mais informação que tu acabava tendo no bate-papo com eles, né? Com técnicos, com jogador, enfim. E hoje mudou, né? Então, naquela época também, os caras vieram aqui, ficaram na boa aí, torcida ia lá pro hotel, no treino, eles trabalharam, fizeram um treinamento na hora que chegaram aqui no final da tarde. Enfim, acho que foi... Hoje nem existe, né? Nem tem como trazer um time, né? Hoje nem existe, né? Vamos falar a verdade, né? Não, hoje não tem como, né? E até porque tem um outro aspecto, né? Eu acho que esses jogos que se faziam antigamente, jogos amistosos, os times saíram aí pelo Brasil fazendo excursão, hoje o calendário não permite, né? Sim. O calendário é sufocante, cara. Então eles não têm tempo para nada, a não ser trabalhar dentro do calendário. Porque, pô, quantas vezes o Santos, Botafogo, Palmeiras, Corinthians saía pelo Brasil afora aí, entre um campeonato brasileiro, que na época nem tinha, talvez, depois veio a Taça Brasil, aquela Copa, o Robertão, né? Os caras saíam fazendo amistoso, aí ficava 2, 3 meses jogando pelo país inteiro, né? Então, hoje não tem mais essa chance e o calendário é sufocante, né? Professor, obrigado pela entrevista, um abraço e que bom a gente poder compartilhar boas histórias e audacioso e parabéns aí, obrigado por tudo mesmo. Valeu, obrigado para vocês também, bom programa, continue nessa batida aí que é legal, né? E fique com Deus aí, boa noite. Fica com Deus também, boa noite. Obrigado, então, João Nassif falando conosco, que história, né, Luciano? Meu Deus do céu, cara. Passou rápido e não ganhou uma faixa, o Roberto Dinamite cobrou 10 mil para gravar uma chamada. 3 semanas ele teve que preparar um jogo desse, né? O Eurico Miranda nem conferiu, sabia se o saco de pão, tinha dinheiro. Cara, que legal, cara, que legal. Vamos fazer um intervalinho? Vamos para o intervalo, a gente já volta daqui a pouco aqui no Douglas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma. A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta com Douglas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta. Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vem Cerezucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex Colchões Magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Petini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique. Voltamos, meus amigos, com Douglas de Alma, Garra e Coração, eu e o Luciano Fernandes. Que história do Nassif, né, Lu? Cara, que espetacular, né, cara? Ficou impressionado, Marcela? Não tinha contado a história espetacular e... Cara, em 2 meses, em 3 semanas, porque o Criciúma ganhou do Próspera, vamos fazer um jogo. 2 semanas depois já tava jogando contra o Vasco. 3 semanas depois. Criciúma cobrou 80 mil cruzados, Moacir. Se não der, não joga. Não ganhou uma faixa. Tu tem a faixa, ele não. Não deve ter ficado com o ingresso também. A história da faixa, eu perguntei, ele falou, na minha, era o Criciúma que tinha confeccionado. E não, na foi verdade tudo não ele? foi tudo eles. Onde é que tu comprasse a faixa? Conseguisse? Ou não pode falar? Não posso, na verdade é questão de lembrar. Na verdade eu tinha, até em valores, não foi um ótimo negócio que eu fiz, né, Marcelo? Sim. Porque eu tinha uma camisa azul do comerciário, do Criciúma, aliás, e eu troquei por essa faixa e mais uma outra camisa. Porque a camisa azul, se fosse em valores, né, valeria um pouco mais. Mas como eu tinha muito desejo de ter essa faixa de 86 na minha coleção, então já tenho a camisa, a faixa, me falta a jaqueta de 86. Sei quem tem 2. Opa. Tô tentando... Alô, pessoa que tem 2, por favor, negocia uma. É bem baratinho. Aí eu consigo montar o kit completo. O kit completo. Tá, e olha aqui, e o que tu lembra desse jogo? Agora eu te entrevistando. Tu tava com teu pai. Como é que é o nome do teu pai? João Alves Fernandes. O João Alves, tava com o seu João, no estádio Heriberto Wilson, sentado aqui em parte do campo, era calor. O que tu lembra desse jogo, assim? O que o torcedor do Santos lembra? Foi um sábado à tarde, ou domingo à tarde, foi à tarde. Uhum. Era calor, mas não tinha sol, muito sol, mas não era calor, era
primavera, outono, né? Vamos lá, já, né? Verão. Agosto Outono, primavera. Não, primavera. Véspera de verão. Tava um clima muito bom, o que eu lembro. Primeiro, a imensidão vascaína que tinha no estádio, porque a nossa região sempre teve muitos torcedores de time carioca. Sim. E eu indo pro estádio de camisa do Criciúma, obviamente, eu já usava, né? E eu tenho foto desde 85, camisa do Criciúma. Que massa. E o mais louco, assim, como eu comentei aqui em algum programa atrás, não lembro qual foi, que a minha família, meus avós, meu avô e meu padrinho era dividida. Metade de uma família vascaína, outra metade flamenguista, e se brigavam. E eram vizinhos, assim, né? Muro com muro. E eu tava do lado do meu avô ali da parte vascaína e meu padrinho, que também jogou, do lado flamenguista. Então a gente era primos que se tinha jogo, e imagina, eu via. Eu era criança, mas eu via os mais velhos, né? Final de Campeonato Carioca, então eles realmente torciam para times do Rio e São Paulo, né? Principalmente o Campeonato Carioca. E eu indo pro estádio com meu pai, de mão dada, obviamente com ele, lembro claramente de passar por baixo da catraca, seria no campo, na catraca 4, na 5, que seria o do Colegião ali. Sim, do Colegião. Do Colegião. Por quê? Porque ali era um amigo dele que ficava na catraca, e daí para não me cobrar ingresso, para facilitar, a gente conseguia entrar, passar por baixo e tal, né? Trabalhava com meu pai numa cerâmica. E a gente ficou ali, seria do lado esquerdo no lado do Colegião na esquina ali. Não fomos de baixadinha nesse jogo, na época já tinha. A gente foi de arquibancada. Então deu 18.091. 18.091 pessoas. Porque tu passou abaixo da catraca. Isso. Então 18.091. Mas junto comigo tinha muita criança. Sim. E uma coisa que eu acho legal, que realmente, como eu te falei, tinha muita criança. E meus amigos, criança, a gente ia pro... Imagina, no outro dia só se falava disso aí, né? E todo mundo, somos Criciúma, agora vamos... Né? Então, aos poucos começou a criar o vínculo de torcer pro Criciúma, né? Então... Eu lembro do meu pai pedindo pipoca pra mim, né? Olha e o quanto era difícil de comprar de tanta gente. Imagina, vendedor ambulante, vendia o tal do amendoim cavalo. Amendoim só torrado, amendoim cavalo. É o amendoim cavalo, né? Era o cartuchinho verde e rosa. Quem vai lembrar, o verde, verde era o doce. O verde é o cartuchinho doce, e o rosa... verde era o doce e o rosa era o salgado, né? Então, eu lembro também. Daí era os amendoim cavalo, a gente comprando. Cara, era uma festa, né? Radinho, pai de almofada, de almofada, porque arquibancada, não tinha sofazinho na época. Sim. Meu pai não estava de roupa do Criciúma. Isso é uma coisa interessante, ele passou a usar mais agora, mais recente, sim. Não lembro lá, quando eu era criança, ele de camiseta do Criciúma e tal. Quando ele virou vô, ele passou a ser mais... Aí deu um presentinho pro netinho, a camisa do Criciúma, e automaticamente se presenteou, enfim. Eu realmente não... Agora tu me fez uma lembrança que... Não lembro do passado, se meu pai usando camiseta... Eu sim, camiseta do Criciúma direto. Mas o meu pai, verdade, tava paisana, digamos assim, né? Mas tu tem irmão ou foi sozinho no jogo? Não, foi na época meu irmão não tinha nascido... Tenho uma irmã mais velha, não foi o jogo, e hoje eu tenho meu irmão mais novo, mas não tinha nascido ainda. Não nasceu ainda. Que história, né? Que legal, cara. Meu irmão é temporâneo, 10 anos mais novo que eu, né? Então nós pegamos a época de ouro aí, teu irmão aí, né? Década de 90 por aí, né? Teu irmão nasceu que ano? Meu irmão em 88, né? 78, 88. Nasci em 92. Não peguei nada. Nada. Mas depois manda de branco, Cristiano, branco. Que a gente vai contar mais pra frente. Mas que legal, então, olha. E tava cheio o estádio, né? Cheio, lotado. Uma coisa que me impressionou, ele falou em 19 mil pessoas, né? Isso. E não consegui imaginar que já cabia tudo isso no Alberto Wilson daquela época. É engraçado que aí ele falou em 19, na revista 14, né? 14. E aqui no meu time na rede 18. Mas, enfim, era a gente, né? Tanto que depois, uns anos depois, 95, o Criciúma coloca 31 mil pessoas, né? Tu vai lembrar, a torcida organizada visitante ficava do lado esquerdo, ficava próximo onde eu tava. Sim. Teoricamente ficava no Colegião ali, né? E lá onde fica hoje Os Tigres, onde fica a torcida organizada visitante, lá era a torcida Força Tricolor. Que foi a primeira torcida, né? Então, essa aí eu tô tentando... Tu tá encucado ainda. Tô encucado ainda se foi a Força Tricolor ou a 4 Garras, mas uma das duas foi. Nesse jogo era a Força Tricolor, tenho certeza disso. Né? Com faixa, tudo, e eu tô pra pegar o contato de um dos caras que tocava no bumbo da Força Tricolor pra gente bater um papo também. Olha, mas é o seguinte, depois do intervalo, o Luciano vai contar uma história. Nós temos mais uma.
Porque tá faturando, né? O projeto bom, programa bom. Mas depois do intervalo a gente vai contar uma história. O Luciano vai contar uma história. E aí o mesmo Vasco, foi nesse mesmo ano? Foi nesse mesmo ano. Classificava 70 times, 26 times, o Vasco não classificou. Aí quis botar no do Joinville, falando português bem claro. Aí o Joinville, não sei de quem da onde, não sei de quem da onde. No fim, quando veio a primeira divisão, tinha módulo A, B, C, D, G, J, H, I. Tinha 80 times na primeira divisão. 86 foi de longe o campeonato mais bagunçado da CBF. E tudo começou por causa do seu Joinville, né? Essa confusão toda, né? Vamos lá, culpa do Joinville. Que ano? O Joinville perdeu a hegemonia e depois aí... Caso de doping. Caso de doping. Bomba, caso de doping. Então a gente vai contar na sequência, nós vamos pro intervalo comercial e já voltamos aqui na 92 com Douglas de Alma, Garra e Coração, eu e Luciano Fernandes. Estamos de volta com Douglas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta. Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vem Cerezucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex Colchões Magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Pettini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique. Voltamos, meus amigos, com Douglas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma Esporte Clube. Eu e Luciano Fernandes contando detalhes. Nós vamos fazer um documentário especial para maiores de 18, só com os assuntos do intervalo. Vai rodar 3 da manhã aqui na 92. Nós vamos oferecer. 3 da manhã tem que ser. Tem que ser 3 da manhã, porque aí, olha... Já me irrita só de lembrar aí, mas não é nada contra o Luciano, nada contra o ouvinte, né? Nada contra o Nacife, mas enfim. Isso, coisas que o Criciúma faz a gente passar, né? Os bastidores do Criciúma. É. Os bastidores. Olha, quem sabe... O doido é que existe bastidor do Criciúma de épocas boas e bastidores de épocas ruins. Exato. O que o Nacife agora contou uma época boa. Mas o bastidor forte pra contar de madrugada. Tem que ser. Em época boa também teve. Nós vamos oferecer pra direção, hein? Se a direção quiser vencer, se alguém quiser comprar uma cota aí, tá? A gente fazer o Douglas pra mais de 18 aí, né? Pra mais de 18 aí, o Luciano Fernandes, no madrugadão aqui da 92, né? Sem hora pra acabar. Sem hora pra acabar, meus amigos. Mas, ô Lu, então vamos lá. 86, o Nacife contou essa baita história, o Criciúma foi campeão e a gente teve um ano... Taça de prata, que não teve taça, tu contou pra nós, como é que foi? Então, Marcela, de longe, 86 foi, e para início de 87, foi o ano mais bagunçado da CBF, da história. Cara, 2000 chegou perto disso também, tá? Foi o Campeonato Brasileiro, fórmula de disputa parecida com a de 2000, Sim. Da Taça João Avelange, que o Paraná Clube foi campeão da Série B, vocês lembram, São Caetano da terceira e conseguiu. Em 86, oficialmente a Série A do Campeonato Brasileiro contou com 80 times de futebol. Olha só. 80? Por quê? Porque, já vou contar o motivo, mas a CBF resolveu juntar lá em 86, durante o campeonato, por isso que foi a bagunça, porque foi durante o jogo. Criaram uma regra e mudaram a regra. Mudaram mais de uma vez a regra durante o campeonato. Juntou a taça de ouro, taça de prata e a taça de bronze. O Criciúma estava na taça de prata. Vamos falar agora só da taça de prata, primeiro, que seria o torneio paralelo de 86, que é o que o Criciúma estava inicialmente. Esse torneio foi quase um torneio relâmpago, foi um mês de competição só. Então começou dia 6 de setembro até dia 5 de outubro. E qual é a ideia? A CBF disputava um torneio paralelo desse no começo, ali no início. Junto com o torneio paralelo, tinha a primeira fase do Campeonato Brasileiro. Os 4 campeões de cada grupo do torneio paralelo subiu para a Série A para jogar no mesmo ano. Então, inicialmente, na prática, bem bonito e maravilhoso. O Criciúma disputou o torneio amarelo, ele entrou no grupo H, né? No grupo H, participava do grupo do Criciúma. O próprio Criciúma, Marcílio Dias, de Santa Catarina, Pinheiros, Londrina, do Paraná, Juventude do Rio Grande do Sul, Avaí de Santa Catarina, Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas e Cascavel. Esses eram os times do grupo H, do grupo que o Criciúma participava. Tranquilo? Certo. O torneio era dividido em uma fase apenas e um jogo não era turno e retorno, era apenas turno. Ou seja, o Criciúma jogou 8 partidas nesse torneio em um mês. Então, do dia 6 de setembro a 5 de outubro, 8 partidas.
jogando fora. Mas como era tudo aqui na região, né? Vamos lá, o mais longe aqui, Pelotas, Brasil de Pelotas, mais longe. O jogo Cascavel. Seria o jogo mais longe do Criciúma disputar aqui. Então Pinheiros é da capital, Londrina também é um pouquinho longe. Bom, mas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sim. O Criciúma terminou de forma invicta no grupo dele, com 14 pontos ganhos. Jogou 8 partidas, venceu 6, empatou apenas 2. Dos 4 grupos que participaram desse módulo paralelo, o grupo E, o F, o G e H. Por que, né, que começou do grupo E, né? Porque o grupo A, B, C e D era o Pessoal da Série A. pessoal da Série A. Né? Então daí o E, o F, o G e o H, o pessoal da Série B. Depois tinha o I e o J da Série C. Subiu, teoricamente, nesse ano para a Série A o Central de Caruaru, Criciúma, a Inter de Limeira e o 13 de Campina Grande. O curioso desse de 86, oficialmente não existe um campeão brasileiro da Série B de 86. O 13 de Campina Grande tem gigante no estádio deles lá, que campeão brasileiro da Série B de 86. A Inter de Limeira entrou o ano passado, ou ano retrasado, na justiça para pedir a homologação. A CBF não autorizou, assim como não autorizou do Paraná Clube em 2000 na Copa João Avelange, também não é Série B. O Criciúma, o ano passado, falou que se os clubes 4 pleiteassem, eles entrariam. Todo mundo entrasse junto, mas... Isso, mas meio que parou na casca isso. Porém, a pontuação do ranking na época era como campeão de Série B. Agora mudou a regra de pontuação, mas as pontuações na época eram regra de Série B. Então, o Campeonato Brasileiro da Série B, digamos assim, no modo do torneio paralelo, o Criciúma sagrou-se campeão do grupo H e deu direito de jogar a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série A de 86. Tranquilo? Que era no mesmo ano. Que é tudo no mesmo ano. Que terminou em 87 por causa do quantidade de rolo que teve. Então o Criciúma jogou partida da Série A de 86 em fevereiro de 87. Mas já vamos chegar nessa parte aí. Meu. Então, mas estava tudo tranquilo. Até que, durante o Campeonato Brasileiro da Série A de 86, que inicialmente contava, né, na verdade, desculpa, contou foi bom, né? Contava com 32 equipes. Das 32, classificavam 28 para a próxima fase. Tranquilo? 28 times classificavam. Das 32. Porque subia 4 da Série B para disputar a segunda fase do campeonato. Para virar 32 de novo. Para virar 32 de novo e seguir o campeonato. E os 4 últimos eram rebaixados. Eram rebaixados. O que aconteceu? O Vasco não conseguiu ficar na primeira turma ali. E o Vasco já tinha jogado com o Criciúma, já tinha entregue as faixas, ou não? Já tinha entregue as faixas. Entrega de faixa. Então, o Campeonato Brasileiro de 86, da Série A, oficialmente começou no dia 30 de agosto, bem antes da Série B, lembra que eu falei, né? E foi terminar dia 25 de fevereiro de 87. Nossa. De 87, lá em 87. São Paulo campeão, Guarani vice. Daí, tranquilo, aquele máquina de São Paulo. Sim. Tinha o Careca, que inclusive era jogador do Guarani no ano anterior, né? Careca foi artilheiro do campeonato. O São Paulo tinha um baita time em 86. Marcela, antes do rolo aí, né? O que aconteceu? Quando o Criciúma foi promovido para a próxima fase, digamos assim, que seria a nossa Série A de 86, o Criciúma caiu no grupo no grupo H. Desculpa. H era o que ele tava na Série B, né? Isso. O Criciúma foi cair no grupo L. Grupo L? Grupo L. Então o Criciúma caiu na Série A, a segunda fase, contra Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco da Gama, de novo, Criciúma, Internacional de Porto Alegre, o Ceará, Rio Branco, do Espírito Santo, não do Acre, Nacional do Amazonas e Sobradinho. Então esses seriam os 9 times que o Criciúma jogou a Série A, primeira Série A da história do Criciúma. Participou. Nessa segunda fase era ida e volta. Então o Criciúma jogou 16 partidas na Série A. Tranquilo? Show. Os 4 primeiros de cada fase, de cada chave, se classificavam para a próxima fase, que seria as oitavas de finais. O Criciúma conseguiu ir para as oitavas de finais. Então o Criciúma estreou na Série A de 1986. Esse jogo foi contra o Joinville. No dia... Já te digo a data aqui certinho. No dia 12 de 10 de 1986. Criciúma e Joinville no Pacaembu. 17 mil pessoas. Pacaembu. Sim.
Criciúma e Joinville. Desculpa. Criciúma e Corinthians, né? Corinthians e Criciúma. Tá certo. Foi mal, desculpa. Não, Criciúma imagina. e Corinthians no dia Sai daqui, Joinville. 12 de outubro de 1986. Um jogo à tarde, eu lembro desse jogo. O Criciúma empatou o jogo de 1-1 na estreia da Série A. Ou seja, baita resultado, com 17 mil pessoas. Não estava tão cheio, né? Então, o time que jogou o primeiro jogo do Criciúma numa Série A. Luiz Henrique no gol, Chiquinho, Silvio Laguna, que já esteve aqui com a gente, Solis, Jairo, já faleceu, Sarandi, tá aqui na região, Carlos Alberto, Rached, Vanderlei, Edmilson e Jorge Veras. Criciúma saiu ganhando esse jogo de 1-0, gol do Edmilson Mondardo aos 17 aos 18 do primeiro tempo. Bateu no peito, chutou no cantinho, 1-0. O Casagrande empatou, bicho revoltado, derrubou bandeirinha, imagina. Quebrando tudo porque estava empatando com o Criciúma. Detalhe desse jogo, Mastella. Primeira vez Criciúma TV aberta, jogo televisionado. Liga a TV ou Criciúma na Globo. Não existia isso, então, em 86 foi um ano bem marcante para a história do Criciúma, né? Muita coisa aconteceu. Então, em 86, esse é o primeiro jogo do Criciúma televisionado. Não tem como dizer que a virada de chave talvez não seja 86, né? Claro que 78 foi importante, 47, o primeiro título do Comerciário, mas 86 parece que ele é encorpado, né? Por tudo que aconteceu, seja os títulos, seja esse jogo festivo, o primeiro jogo televisionado, querendo ou não, tu muda de patamar e o Criciúma disputando a primeira Série A, né? Da sua história, né? Eu só errei num detalhezinho, Mastella, desculpa, eu falei ali, na primeira fase da Série A, eram 44 equipes, né? Divididos em 4 grupos de 11 times, e classificava para a próxima fase os 8 primeiros, né? Então, para depois montar com... Que aí virava 32. Virava 36, não, 8 vezes 4, 32 mais 4, 36 times. Mas que confusão de regulamento também, né? Olha, não era para enfiar os grandes, né? Vamos falar a verdade, era um regulamento para enfiar os grandes, só porque aí o Vasco da Gama não passou, né? O que acontece? Foi em 86 que o Eurico Miranda começou a falar da história do Clube dos 13. Ele falou que tinha os 13 grandes do Brasil, eles iam montaram o clube, oficialmente foi em 87, mas em 86 ele já começou a falar do Clube dos 13, gerenciar o futebol, tocar o futebol, e ele defendia na época a disputa do Campeonato Brasileiro com apenas 16 times. Os 13 mais 3 times emergentes que fossem subindo e descendo à medida que fosse ganhando competições. Então, ele defendia com 16. Chegou a 24. Na verdade, naquele ano teve 80, que também eu acho um exagero, né? Mas hoje a gente tá com 20. Times. Isso. Bom, vamos lá. Vamos entender esse rolo. Eu já acho muito 12 no Catarinense. Nossa senhora. Tá, mas enfim, desculpa. Tivemos 20 no Catarinense, a gente viu, né? Sim. 12 eu já acho muito. Mas vai lá, por favor. Então vamos lá, Mastella. Olha só. O que acontece? No dia 29 de setembro, o Vasco, como não conseguiu se classificar ali entre os 6 da primeira fase do Campeonato Brasileiro para a próxima fase, ele viu uma irregularidade no jogo entre Joinville e Sergipe. Viu? Tá muito bonzinho. Não foi isso? Não. Bom, o caso de doping. Então ele fez com que o Joinville perdesse os pontos para o Vasco se classificar para a próxima fase. O Joinville, o que fez? Entrou no STJD, ganhou. A CBF voltou atrás e oficializou o Joinville também na próxima fase da segunda fase do Campeonato Brasileiro. Ela não tirou o Vasco. E oficializou o Joinville. Mas daí o que ela fez? Ela tirou a Portuguesa. Tirou a Luzinha. Porque a Lusa tinha entrado antes numa justiça que também não podia, daí ela tirou o ponto. A Lusa conseguiu entrar no STJD também, ganhou, tiveram que voltar atrás. Só que ficou número ímpar. O que a CBF fez? Foi lá na terceira divisão, buscou 3 times para jogar a Série A. Então teve os 4 que subiram dali os primeiros, mais os campeões da terceira. Por que não pegou o quinto Copa João Avelange. Sim, mas por que não pegou o 5º colocado, gente? Um rolo do caramba. Rolo CBF. Não, pode ver, terceira divisão foi quem que subiu? Tens aí? Já te digo já. Porque tu imagina só, tu vai buscar os times da terceira divisão, gente. Santa Cruz, Sobradinho e Náutico. Era só para os times grandes ganharem desses times aí, pronto, né? Tem motivo, né? Não pode, não existe. Aí puxaram essa turma toda. Toda. Era para ter 32, com mais 4, 36. Isso. Daí no grupo aí nós já tava em quantos times? Não, chegou a 80, né? Daí agora a gente tá na segunda fase. Ah, tá. Daí na segunda fase, no primeira fase, o grupo A tinha 11, o grupo B 11, grupo C 11 e grupo D 11 times.
certo? Certo. O Vasco não ficou no limbo, ele ficou no meio ali entre cair e não cair, Sim. né? Então fez a virada de mesa, subiu. O Jack, só pra gente ter uma ideia, isso é importante de repente, o Jack tinha terminado, ele estava no grupo, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, o Joinville, deixa eu achar o Joinville aqui, São Paulo com o Internacional. Cadê o Joinville? Meu senhor. O Joinville que estava na primeira divisão também, meus Joinville amigos. estava no grupo B. Então o Joinville jogou contra Flamengo, Ponte Preta, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio, América do Rio, Joinville em 7º, Goiás em 8º, Botafogo da Paraíba, Sergipe e Paysandu. Tranquilo? Então o Joinville que tem um asterisco aqui no... O Sergipe perdeu os pontos na partida contra o Joinville por causa de doping dos seus jogadores. Então o Sergipe descartado nessa história aqui. Subiu o Vasco e Jack nessa brincadeira. Rapaz do céu, que loucura, hein? O mesmo Vasco da Gama que trouxe faixa para nós. Bom, o que acontece? Vamos para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Certo. Série A. Criciúma caiu no grupo que eu falei para ti ali. Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco, Criciúma, Internacional, Botafogo, Rio Branco do Espírito Santo, Nacional e Sobradinho. No grupo, quis o destino que no grupo I, que seria Palmeiras, São Paulo, Joinville, nosso Joinville, Sim. América, Santos, Bangu, 13, Botafogo, Carioca e Ponte Preta. Esse é o grupo I. Olha só o rolo gigante. Daí isso vai para 87. Os dois últimos da segunda fase do Campeonato Brasileiro cairiam para a segunda divisão do Campeonato de 87, porque era uma exigência da FIFA. Então, a exigência, o que a CBF fez? Tá, então beleza, a gente precisa ter rebaixado. Vamos criar a segunda fase, os dois últimos de cada grupo caem. Os caras avançam de fase, pode correr o risco de cair, né? Detalhe, olha o grupo I como é que terminou a classificação. Palmeiras primeiro, São Paulo em segundo, Joinville em terceiro, passou para a Joinville terceira bem. fase. O América do Rio, Santos, Bangu, 13. Quem que ficou na zona de rebaixamento? Botafogo do Rio, Ponte Preta. E Criciúma. Não, daí saiu no grupo I. Ah, tá. O Criciúma se classificou para a próxima fase. Botafogo do Rio, Ponte Preta. Isso, o Criciúma se classificou. O Criciúma ficou em quarto lugar no Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco. Criciúma ficou em quarto na segunda fase. O Criciúma passou, avançou. O Botafogo- Vasco do nada não ganhava nada, começou a ganhar tudo. Ficou em terceiro. Ah, mas que... O que aconteceu? Botafogo com caixa d'água, presidente da federação na época carioca, famosíssimo, quem é mais antigo vai lembrar. Virada de mesa, não queria o Botafogo. Série A de 87 foi toda reformulada por causa dessa, porque o Botafogo caiu em 86. Depois a gente conta a história de 87. Mas aí não teve rebaixamento. não né? teve rebaixamento. Meu Deus. Por isso que eu falei, alguns contam que o Criciúma jogou a Série A em 87, outros, na minha opinião, teve rebaixamento como? Ó, cara, tu é pequeno, tu joga nesse módulo, tu é grande, fica aqui. Foi na escolha. Sim. Mas depois a gente chega nesse caso aí. O Criciúma fez uma baita campanha na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série A de 86 e avança de fase. Daí, nas oitavas de finais, teve um Guarani e Vasco, Palmeiras e Bahia, Atlético Mineiro e Flamengo, Cruzeiro e Joinville, Portuguesa e América, Corinthians e Grêmio, São Paulo, Inter de Limeira, Fluminense e Criciúma. Falamos semana passada desse jogo. Já nas oitavas de final. Criciúma ganhou na Liberto isso 2-1. E perdeu lá de 1-0. né? Perdemos lá de 1-0. Fomos desclassificados. São Paulo pegou o Fluminense na próxima fase. Seria o Criciúma, teoricamente. A gente perdeu um pênalti aqui. O jogo tava 2-1. Pênalti pro Criciúma. O Criciúma perdeu um pênalti. Estou na trave. Bah. O Edmilson fez os gols do Criciúma aqui no Liberto Wilson. E lá a gente não jogou nada. Esse jogo eu lembro também. O Criciúma tinha um ponteiro, o Mauricinho. Jogava muita bola, driblador, cara. Será que é ele mesmo que tava no Vasco? Será? Não, Que o não, Marcinho não. Falou? Não. O Mauricinho do Vasco tava em 86 também. O cara era driblador, cara. E bem no começo do jogo, o pessoal vai lembrar aí. Aham. Ele, pela ponta direita, não sei o lado do Maracanã ali, ele driblou o cara e fez a falta, bem 5 minutos de jogo. E derrubou ele. Ele bateu na placa de publicidade do Maracanã, quebrou a clavícula. Bom, Ficou sem jogar bola mais de quase um ano pelo Criciúma. O cara era muito habilidoso. Aí teve que deu azar ainda. deu né? azar nesse jogo aí. Aí o Criciúma foi eliminado e foi rebaixado. Não, no Criciúma, teoricamente não foi. Só Isso. faltou isso, Isso, né? o Criciúma foi eliminado pelo Fluminense. O Cruzeiro eliminou o Jack em dois empates, 1-1. Como o Cruzeiro tinha melhor campanha, critérios de empate passou. Então o Jack empatou o Cruzeiro empatou em Joinville, o Cruzeiro empatou no em Mineirão. Minas. Em Minas, isso. Eu não sei se foi no Mineirão. Pode ser. Criciúma na Liberto Wilson 2-1 no Fluminense. Criciúma 1-0 no Maracanã, tenho certeza disso.
desclassificado em 86. Então, oficialmente, o Campeonato Brasileiro de 1986 acabou. São Paulo campeão, Guarani em segundo, Atlético terceiro, América em quarto, Bahia em quinto, Fluminense sexto, Corinthians em sétimo, Cruzeiro em oitavo, Criciúma em nono. Melhor campanha da história da Série A do Criciúma. Nono lugar. Nono lugar. Se tu olhar ali no meu time na rede, vai ter a data desse jogo, foi em 87. Teve um jogo antes, 2 jogos antes, pela classificação de 87 pela Série B, né, pela Série... Isso, pela primeira fase da Série A, desculpa. Teve em 87 Rio Branco e Criciúma, 1-1. Depois Nacional e Criciúma. E aí no dia 1º de fevereiro, Criciúma 2, Fluminense 1. No dia 4 de fevereiro, Fluminense 1, Criciúma 0. Último jogo do campeonato anterior. E aí já 14 dias depois já tinha Ercílio e Criciúma. O Criciúma tomou 3 do Ercílio, depois já ganhou 2 do Paysandu e aí foi embora. E 87 o Criciúma não foi campeão. Né? Não fomos campeão, o Jack voltou a ter a hegemonia do estado, né? Foi campeão em 87. E o Criciúma termina o ano, só pra gente finalizar aqui o nosso programa, ele jogou com o Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro Série B disso aqui. Acabou empatando com o Atlético pelo placar de 1-1. Então, daí em 87, só para encerrar, a CBF dividiu oficialmente em 2 taças. A taça João Avelange, que já tinha em 87, e a Taça Brasil, que seria o módulo amarelo que o Criciúma jogou. Então, que seria as divisões principais do Campeonato Brasileiro. Então, o Criciúma caiu na Taça Brasil, né, de 87. A CBF conta meio como Série A, mas para mim, Série B. Série B, né? De mim, pegar os times só ali. tu olhar os times que estão ali e os que estão na outra divisão, né? Eu postei ali, Mastelo, eu achei a tabela do Taça Roberto Gomes de Pedrosa, desculpa, né? Eu falei Taça Brasil, que é a que o Criciúma participou. Inicialmente teria o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, o Criciúma, o Guarani, a Inter, o próprio Joinville, que olha só, Joinville estava ali, a Portuguesa, o Rio Branco, o América do Rio, o Bangu, o Ceará, o CSA, o Náutico, o Sport, o 13 da Paraíba e o Vitória. Quem for ver no YouTube da 92, ou na nossa rede social, não estranha o escudo do Atlético Paranaense, tá? Parece o do Flamengo, né? O do Atlético Goianiense também, né? O do Atlético Goianiense também, não Que estranha, é diferente. gente. O do próprio do Criciúma tá um pouco diferente, Isso. mas o Atlético Paranaense é diferente, né? Não, o do Atlético Paranaense é muito diferente, né? É muito diferente. Esse aí é a tabela de 87, no caso. Isso, a primeira fase do Campeonato Brasileiro. Daí, qual é o problema ali? Se tu olhar no segundo turno, na segunda fase, não tá o América do Rio. Por quê? Porque ele se recusou a jogar a Série B, porque ele foi muito bem no ano anterior. E então ele não jogou WO em todos os jogos, daí já quando foi pra segunda fase, já não tinha mais o América do Rio, já não tava mais nem participando. E a Portuguesa de São Paulo fez a mesma coisa também na primeira fase, no primeiro turno. Não vou jogar e foram adiando. Os times paulistas que estavam na Série A no outro módulo compraram a ideia e disseram, se não botar... Até que fizeram um acordo, a Portuguesa jogou, daí remarcaram um monte de jogo e jogou a Série B de 87. E o América não, a América bateu o pé e disse que não jogava e não jogou mesmo em 87. Meu Deus, que confusão, né, gente? Que confusão. Quando é que foi organizar isso aí? No 2000? Oficialmente 2001, né? Porque 2000 ainda foi o João Avelange. 2000 foi o João Avelange ainda, né? Aí 2002 mata-mata, 2003 começou pontos corridos. Com 24 quando o clubes. voltou para a Série A. 24 clubes. E aí depois virou 20 clubes e é o que a gente entende de campeonato até hoje. Mas obrigado, Joinville, né? Que aí deu toda a confusão. Parabéns ao Vasco também, né? Parabéns ao Vasco. Conseguiu ficar atrás de 300 times e ainda deu confusão. E depois parabéns ao Botafogo, né? Também deu mais uma confusão, né? Meu Deus do céu, né, gente? Que confusão. Tinha uns... Na nossa... No começo do futebol tinha uns folclores, assim. O Eurico Miranda era um cara folclórico, né? O Nabia Bichedi. Também. Que era vice-presidente da CBF. Cara, era o vice-presidente da CBF, o que mais mandava, né? De Bragança Paulista, esse cara. Então ele brigou com o Clube dos 13 em 87. Daí veio a bendita taça de bolinha. Ainda bem que brigou, né? Imagina só esses 13 mandando. Daí veio falou que em 87 não tinha grana pra disputar o campeonato, então os clubes tinham que se virar. Teve uma vez que o Criciúma foi beneficiado, né? Que o Grêmio não subiu, aí subiu todo mundo e o Criciúma tava nesse meio, não foi? O Grêmio ficou em 8º, o Criciúma ficou em 6º. Daí eles fizeram virar de mesa pra subir até os 8 primeiros. E aí o Criciúma entrou nessa barca, né? Barca de 16. Em 88, o Criciúma jogou a Série A, porque
Comercial de Amazonas, abandonou o campeonato, daí a vaga sobrou pro Criciúma. Mas o Criciúma foi aleatório porque o Criciúma era o primeiro da fila. Porque eu nem sei mais qual é o critério que eles usam, né? E não dá de saber, né? Não dá de saber. Não dá de saber o critério que eles usam. Teoricamente é o primeiro da próxima Se da você fila. souber o critério, me avisa. Nos avisem, por favor. Não tem como. Não tem como. É impossível. É impossível. Porque desde ali que tu falou que pegaram 3 times da terceira Tem divisão... uma lenda urbana também que fala que teve uma turma de Criciúma que foi a visitar o pessoal, né? Ah, levaram umas maletas aí. Tem uma lenda urbana que fala que... Levaram um saco de pão, como diz o levaram um saco Nassif. de pão, como diz o Nassif, pra lá. Rapaz E do céu. os caras, não vamos jogar. E aí é o seguinte, 88, a gente vai contar essa história no próximo episódio, mas em 88 o Criciúma foi rebaixado, né? O Criciúma foi rebaixado, pior campanha da história do Criciúma numa Mas Série A. ganha uma bola de prata com a Adilson Heleno, né? Não foi a primeira bola de prata de um time catarinense. Em 87, o Paulo Egídio, pelo Jack, foi campeão. Foi campeão não. Ganhou bola de prata também. Da Placar, né? Da Placar. A revista Placar era forte demais. O que muito saía forte. na Placar virava... Era lei. É. Né? E o Criciúma, mesmo em 88, foi mal. Cara, é muito louco, porque o time de 88 nosso era um time muito bom. Foi a base do time de 90, né? De 91, tricampeão brasileiro. Mas não encaixou. Não encaixou. O Adilson Heleno... Onde eu posso pegar uma mesinha ali? Vamos pegar a mesa, aproveitar embora. Uma mais, uma Se todo mundo uma faz, mais, né? uma... Aqui, ó, como disse o Nassif, tinha que pagar 10 mil pro Roberto Dinamite, o estrago já estava feito, ia quebrar ou não, então uma mesinha a mais, uma mesinha a menos. Ia ser história. Boa. Ia ser história. Mas aí, então, no próximo a gente vai conversar com a Adilson Heleno, que deve ter muita história boa para contar, e a gente até entender, Luciano, porque é um bom time base depois do tricampeonato Criciúma, Copa do Brasil, aquela história toda que você sabe, é como é que o time é rebaixado e mesmo assim eles dão bola de prata para um jogador de um time do interior de Santa Catarina. Chama atenção. Que teoricamente é um time que estava até 86. Tu vê o Jack em 87 bem, imagina, o Jack foi octacampeão brasileiro, catarinense. Sim. Então tava na mídia, tá? Criciúma do nada surgiu em 86. Do nada passa um jogo na TV, Do nada passou o jogo deixa o na TV. Casagrande puto. É isso, bem por aí. Em 88, bola de prata. Ah, caiu, beleza, mas Uma bola de prata, é né? diferente, é diferente. Lu, obrigado, mais um baita episódio, espetacular, tem muita coisa boa. 86 é um ano tão forte que a gente, olha, passou um programa inteiro falando de 86, cara. E ainda teria mais coisa, hein? Na verdade, tem 2 episódios, né? A dois. gente falou um só dos títulos estaduais e o outro aí da participação do Criciúma na Série A, que começou no ano, terminou no outro, Série B, Série A, enfim. Cara, obrigado mesmo. Mais um baita episódio, hein? Que doido. A gente não consegue nunca terminar o script, né? Não. Cada vez mais tarde aqui, cada vez mais tarde. Ai. Valeu, meu querido. Obrigado, hein? Um abraço. Boa noite a todo mundo. Boa noite, obrigado, Luciano Fernandes. A você que nos acompanhou no Dugas de Alma, Garra e Coração, continue com a boa programação e acessa lá, YouTube da 92, rede social, cortes, informações, site 92 Rock Pop, tudo do Dugas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma Esporte Clube. Valeu, galera. Tchau, tchau. A 92 FM apresenta o documentário Dugas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta com Matheus Mastella e Luciano Fernandes. Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vencer Exucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex Colchões Magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Pettini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique.